Enquanto... Ok, então, por favor, reverendo. Tá, deixa eu ver se eu me encontro aqui, onde é que eu parei. Assim, eu tentarei ser mais breve agora. Ficou faltando comentar algo que tem a ver diretamente com documentos mais recentes da Comunhão Anglicana. Até então, falamos do grande enrosco das relações ecumênicas eclesiásticas, e não eclesiais e afetivas, mas eclesiásticas, entre instituições. No caso, Igreja Católica Romana e Comunhão Anglicana. Agora vamos, nessa parte final aí, pretendo realmente ser mais breve, em função do horário do almoço de cada um, comentar brevemente o relatório de Virgínia, o documento de Windsor e, finalmente, o relatório da Comissão Especial da EAB, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que foi até o momento em que eu trabalhei mais diretamente com essas coisas ligadas a ela, né? Então, pode mudar o slide aí, por favor? Relatório de Virgínia, Comissão Doutrinária Interanglicana, 1997. Na minha opinião, uma tentativa de curialização do anglicanismo. Então, lembrem-se do que eu falei anteriormente, das brigas lá no Vaticano I entre uma ala minoritária que perdeu, que era a conciliarista, e a majoritária que venceu, que é a curialista, a Cúria Romana. Relatório de Virgínia, na minha opinião, foi uma tentativa de curialização do anglicanismo. A Conferência de Lambeth de 98, nossa conferência, né, acolheu o relatório dessa comissão e solicitou aos primares da época que monitorassem uma década de estudos sobre o relatório de Virgínia em todas as províncias, para responder especialmente uma questão: se uma verdadeira comunhão em todos os níveis não exigirá instrumentos apropriados, com as devidas salvaguardas, não só da legislação, mas também da supervisão, bem como sobre a questão do ministério universal a serviço da unidade cristã. Isso é a resolução lá da Conferência de Lambeth, 98. E a questão é perguntar se isso é uma real necessidade na comunhão anglicana. Ou foi um movimento, foi, liderado por teólogos anglicanos saudosos dos tempos de colonialismo e da hegemonia anglo-americana no anglicanismo. Lembro o relatório da Conferência de Lambeth de 1930, dizendo que a comunhão anglicana é uma comunidade de igrejas sem uma constituição central. E a encíclica assinada por todos os bispos da nossa conferência de 1930 de Lambeth, afirmando que as igrejas são vinculadas umas às outras, não por uma autoridade central legislativa e executiva, mas pela lealdade mútua sustentada pelo Conselho Comum dos Bispos em conferência. Então, esse é o pano de fundo do pedido de Lambeth 98 sobre o relatório de Virgínia. Desceu para todas as províncias anglicanas do mundo todo. E, na minha concepção, o relatório de Virgínia é contraditório. Ele começa reconhecendo que a eclesiologia anglicana, lá do quadrilátero de Lambeth, não é completa, nem está livre de ambiguidades interpretativas. Tá bom, beleza. Mas, ao mesmo tempo, o relatório tenta oferecer definições claras a respeito da Trindade e a respeito da Igreja. Insiste demasiadamente na expressão correta. Gente, o parágrafo 5, parágrafo 5, a linha 3 do relatório de Virgínia. Estruturas corretas e correta ordenação
fornecem canais pelos quais, através do poder do Espírito Santo, a vontade de Cristo é discernida, a conduta correta da igreja encorajada. Esse tipo de linguagem, gente, é um referencial de linguagem fundamentalista. Correta, correta, correta. Interpretação correta da Bíblia. Sabe? Bem coisa de fundamentalista. Não sei como é que eles foram parar nessa comissão aí da anglicana. Mas aí tentaram fazer uma elaboração teológica, uma argumentação a partir do dogma da Trindade, e não da experiência eclesial marcada por tensões, ou seja, pegaram o dogma, que é uma construção idealizada, naturalmente, e não a experiência. Só que a experiência fundante do cristianismo não foi o dogma. O dogma veio depois. Dogma é do século III. A comunhão, mesmo com tensões, era outra coisa. O dogma foi uma construção posterior. Próximo slide, por favor. Então, deixei uma mensagem aí para os estudantes, bem em cima. Atenção, estudantes, aí, vocês que estão entrando nesse mundo teológico para entender, sobretudo, o anglicanismo, aprender a ler nas margens, nas entrelinhas dos documentos, o que não está escrito no documento. Disse aqui bem no começo da aula, documento aparece, mas nas margens e nas entrelinhas do documento tem muita discussão, tem muito quebra-pau. Documentos são elaborações consensuais depois que já houve muita briga, tá? Relatório de Virgínia não foge a isso. Relatório de Virgínia reconhece que a busca por consenso na igreja é antiga, remetendo à patrística. Bom, tudo bem. Isso, por si só, indica que nunca houve consenso na experiência originária do cristianismo. Tem um texto meu aí no site do SEI, na revista Inclusividade, chamado... que trata sobre isso, esqueci o nome do texto. Tá? Então, o documento reconhece isso e fica apelando para a autoridade de documentos cristãos iniciais, que teriam produzido um consenso maior, que são os dogmas. Então, o problema não está no que é dito pelo documento, mas sim no que não é dito. Por isso que eu falei, é preciso ler nas margens dos documentos, das entrelinhas, o que ficou de fora. Ou seja, o documento não admite que a preocupação com o consenso e a unidade na patrística ligava-se a interesses imperiais. A própria unidade da igreja, enquanto religião oficial do império, era a garantia da unidade do império. Religião e política. Então, ao mesmo tempo em que, num determinado momento, a igreja ganha um cânon, que nunca teve cânon até que se formou o cânon, evidentemente. O que tinha era a diversidade de evangelhos, estão os apócrifos aí fora do cânon, mas deliciosos de ler. Ganhou um cânon, ganhou um credo, ganhou estruturas jurídicas de autoridade e perdeu em diversidade, pois as experiências diferentes sempre ficam fora do consenso. Por isso que nós não temos no cânon outros evangelhos e outras cartas que circulam por aí, circulavam e hoje estão, inclusive, traduzidos em português, quem quiser. O relatório de Virgínia confunde a igreja em seu aspecto místico com as instituições que organizam a vivência eclesial. E, a partir daí, qualquer risco à estabilidade institucional é visto como uma ameaça a ser combatida. Mais um slide, por favor. O relatório de Virgínia interpreta o dogma da Trindade estaticamente. Ele pega a Lumen Gentium, para começar, que é católico. Ou seja, não tem originalidade aí. Pega o dogma da Trindade como base da eclesiologia, tal como está no capítulo 1 do Lumen Gentium, Vaticano II. A igreja como procedente da Trindade, estruturada na Trindade. Virgínia apela para a unidade da igreja a partir da unidade trinitária, dizendo: a unidade da igreja, que é dada e que ainda procura se aprofundar, é baseada na absoluta unidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não gosto dessas expressões meio enfáticas, absoluta, né? O problema está nos pressupostos aceitos sem questionamentos.
e na pouca atenção que o próprio relatório de Virgínia dá às pesquisas teológicas atuais sérias sobre o mistério trinitário. E eu estudava bastante isso aí na época. Agora, ultimamente, acho que eu vou começar a estudar de novo, já que esses temas estão voltando. Vou trazer algumas coisas para vocês aí. Próximo slide, por favor. Mais um slide. Olá. Quem está aí na... Ah, sim. Por exemplo, Moltmann. Jürgen Moltmann, teólogo europeu, protestante, no texto em que ele diz que a Trindade, a doutrina, enquanto tal, né, dogma, foi cooptado para interesses políticos. Tem uns trechos do Moltmann aqui. A doutrina da Trindade teve uma função política, garantiu a estabilidade do império. A ideia de um só rebanho, um só pastor, serviu para tecer a lógica, um Deus trino, um imperador, uma igreja, posteriormente um papa. Pressuposto da unidade divina, compreendido a partir do modelo monárquico, fundamenta, conforme Moltmann, o monoteísmo político e clerical. A imagem da monarquia divina, no céu e sobre a terra, oferece, então, um fundamento para um domínio terreno, religioso, moral, patriarcal, político, erigindo em hierarquia, em domínio sagrado. A imagem de um todo-poderoso Senhor dos mundos impõe por toda parte uma servidão submissa. É o modelo que o papado tomou, né? Poder monárquico. Mais um slide, por favor. Ainda sobre o uso político do dogma da Trindade. Diz o Moltmann lá. O bispo representa Cristo diante de sua comunidade da mesma forma que Cristo representa Deus. A hierarquia eclesiástica deve corresponder a essa monarquia divina e representá-la. A doutrina do episcopado monárquico trouxe a unidade nas comunidades eclesiásticas, embora ao preço da exclusão dos profetas carismáticos e de outros grupos cristãos. A estrutura tem uma base monoteísta e subordinadora, um Deus, um Cristo, um Pedro. Tá? E o Moltmann termina dizendo que a doutrina da Trindade fala da grande exemplar comunhão do Deus triuno, que se retrata e revela na comunhão fraternal de Cristo. Imagem e ícone do Deus triuno não é a igreja monárquica, nem a hierárquica, e sim a comunhão dos livres e iguais, pois é a comunhão dos crentes e batizados. O relatório de Virgínia parece que não está nem dando bola para a teologia, só está preocupada com dogma. Por isso, no meu ver, é um documento fossilizado que parou no tempo. Cito aí alguns teólogos, Tillich, Moltmann, Gisbert Greshake, Christoph Dans, Boff, Hans King. Todos eles concordam que o cerne da doutrina da Trindade é a afirmação da comunhão e a tentativa de buscar uma imagem não pessoal de Deus, mas intrapessoal, entre as três pessoas, né? E eu peguei, sobretudo, o texto do Greshake, ainda não traduzido para o português, precisava ser traduzido esse texto. Ele diz assim: quando afirmamos que Deus é triuno, isso significa dizer que ele é aquela comunhão na qual as três pessoas divinas realizam, num jogo trialógico de amor, a única vida divina como autocomunicação mútua. E ele prossegue informando o seguinte: não é preciso recorrer a uma unidade substancial que precederia, logicamente, este jogo relacional das três pessoas, que é o modelo latino, romano, tá? Nem a uma unidade realizada no Pai e comunicada por ele às duas outras pessoas, que é o modelo ortodoxo, modelo oriental. Tá? Dois modelos teológicos que compreendeu o dogma. E aí ele diz, é antes a comúnio, como processo de mediação entre unidade e pluralidade, que é a realidade original, inseparável da única vida divina. Em linguagem filosófica, aristotélica aqui no caso, né, do único actos puros do ser, que se confirma em sua essência como comunicativo. Tá? Portanto, que implica os diferentes momentos de realização deste único evento de comunicação mútua,
e assim, ao mesmo tempo, unidade e pluralidade. Vejam que é um texto denso, um texto de teologia, mas que exige uma certa argúcia filosófica para compreendê-lo. Mais um, por favor. E aí eu acabei escrevendo um artigo chamado O Mito da Comunhão Anglicana. The Myth of Anglican Communion. Está publicado na Anglican Theological Review, aquela revista, está aqui perto, inclusive, de mim, que eu estava olhando esses dias, em 2005, Revista Internacional de Teologia Anglicana, onde eu digo lá que, a partir dessa chave, aqui são trechos meus do artigo, tá? A partir dessa chave trinitária, é possível ver a criação como processo da diferença em Deus mesmo, pelo qual o amor transbordante de Deus autoriza a liberdade e autonomia da criatura, retirando-se, né, Deus, para dar-lhe espaço e tempo para a criação. Pelo processo da criação contínua e ininterrupta, a Trindade afirma e legitima a liberdade e a diversidade da criação. Então, compreender o dogma como mistério de coinonia trinitária, coinonia, sim, implica em respeitar não apenas a independência, mas a autonomia e a diferença dos níveis do real e das linguagens específicas que constituem o real. Se a vida divina é expressa particularmente na reciprocidade da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, isso significa, para mim, teologicamente, unidade e diversidade. Unidade e alteridade, não apenas unidade. Unidade e diversidade e alteridade, princípios incompatíveis a uma concepção de comunhão que pretende cercear pluralidade, que não tolera diversidade ou apenas a suporta. A unidade só se justifica se ela se expressar de modo plural, no ser estar com o diferente, em reconhecimento do outro, em mútua troca, em mútua complementação. E isso o relatório de Virgínia não contempla. Tá? Mais um slide, por favor. Ainda trechos desse meu artigo lá para a Anglican Theological Review. Trindade, comunhão e pericorese, uma visão dinâmica. Aqui tem mais a ver com o meu lado teológico. Tá? Relatório de Virgínia não atenta devidamente para a expressão grega pericorese. Termo pericorese grego já era utilizado no século IV por Cirilo de Alexandria, né? Mas quem o transformou em instrumento teórico para pensar a Trindade foi João Damasceno, no século VIII, todos eles místicos, tá? Parece que os teólogos institucionais não gostam dos místicos. Pericorese pode significar conter um ao outro, morar um no outro, estar um no outro. Como afirma Jesus Joanino, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu no Pai. Porém, essa inabitação de um no outro não é estática. É interpenetração ou entrelaçamento de uma pessoa em outra, em reciprocidade ativa. Uma está sempre se doando à outra. A interpenetração recíproca entre pessoas é um eterno processo vital de permuta de energias. Deste modo, só tem sentido falar em pai se houver também um filho. É isso a doutrina da Trindade. Não existe pai sem filho. A pessoa só é pai se tiver filho. Isso é um processo eterno na teologia. Não há uma pessoa sem outra com a qual se relacione. Por isso é possível falar de pessoas. Tá? Isso aqui demandaria uma aula sobre teologia da Trindade, mas não dá tempo. Mais um slide, por favor, ainda sobre pericorese. Estava dizendo que deriva do grego, e aí os latinos, os romanos, tentaram traduzir para circumcessio, que perde completamente a riqueza do termo pericorese, né? Porque a preposição peri, em grego, pode significar em volta, ao redor, acerca de, à margem, tal como a gente usa periferia, periférico, tá? Em volta de algum centro, mas indica dinamismo em torno do substantivo ao qual essa preposição se une. Mas aí você tem o substantivo coré, que traz a ideia de movimento permanente. Significa dança em grego.
de onde procedem as palavras coreografia, coreógrafo. E os teólogos místicos usavam isso para pensar a Trindade, indicando o eterno movimento dançante, uma coreografia eterna, com movimentos diversificados e surpreendentes. O que, ao meu ver, teologicamente, se une bastante também ao verbo hebraico hayá, ser, estar, acontecer, de onde vem lá a expressão do Êxodo, eu sou o que sou. Heiê, ehecher, eheia. Todo verbo, vocês lembram lá do ensino médio, né? Fundamental e médio. O que é verbo? Verbo indica ação, movimento. Então, não se pode pensar o ser de Deus estaticamente, mas em constante movimento. Yahvé, Deus, é o nome que se dá ao poder libertador da vida, em constante movimento. Tudo que se age, que se move, que se energiza para trazer libertação, é, de certo modo, Yahvé. Mais um slide, por favor. Dinamismo e alteridade da pericorese. Pericorese, então, tem a ver com alteridade. Aquilo que distingue e diversifica as pessoas trinitárias é justamente a força que as mantém unidas. Então, esse conceito impede qualquer isolamento de uma das pessoas trinitárias ou qualquer tipo de subordinacionismo, como se pai acima, filho abaixo, Espírito Santo abaixo, coisa monárquica. Tá? Modelo latino. O que nós chamamos pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, subsistem eternamente, cada uma em sua diversidade, através da energia trocada na pericorese. A harmonia pericorética é encontrada na diversidade da dança, seja ela em movimentos lentos ou rápidos, balé ou jazz, tango ou samba, dança litúrgica, como a gente faz aí, dança circular, ou um revelatório striptease, que significa basicamente tirar o véu. A teologia afirmou com a palavra pericorese que a Trindade dança eternamente. Os teólogos do relatório de Virgínia, com esse fardo por preservar a qualquer custo a unidade institucional da comunhão anglicana, conferiram ao relatório um tom de excessiva seriedade e peso, distantes da leveza da Trindade dançarina. Então, quem quiser ler esse artigo tem que procurar lá em inglês na ATR, mas acho que tem em português também. Tá? Mais um slide, por favor. Relatório de Virgínia é uma unidade estática, institucional. Pericorese, se quiser basear na Trindade, é unidade dinâmica. Relatório de Virgínia não enfatiza a diversidade e o movimento, talvez porque a diversidade e o movimento assustem. É mais fácil definir aquilo que é estático, lógico, não se mexe, né? Tecer a eclesiologia a partir de uma compreensão pericorética da Trindade é muito mais difícil, mas é estimulante. A diversidade de expressões de fé no anglicanismo e no mundo cristão em geral deveria ser para nós fonte de alegria e encantamento, ao invés de ser encarada como uma ameaça de dissolução. A harmonia se revela a quem contempla com os olhos da fé a dança pericorética das igrejas, mesmo que os movimentos sejam, às vezes, ousados ou errados, né? E não a rigidez e o imobilismo dos que, envelhecidos pelo peso da ortodoxia, ouvem o som das flautas, mas recusam-se a dançar. Então, na minha opinião, o relatório de Virgínia quer impor limites para a diversidade. Sempre quis. Embora, na vida real, não haja limites para a diversidade. O relatório de Virgínia está insistindo em perguntar para a gente quais os limites da diversidade. Se a unidade e a comunhão imperativa do Evangelho devem ser mantidas. Olha, gente, francamente, aí que eu digo, tem que ler as entrelinhas do documento, porque tentar estabelecer previamente limites à diversidade é decretar que não aceitamos a diversidade. Ela incomoda. Então, a gente tem que estabelecer limites. Quem lê o documento, relatório de Virgínia, tem que se perguntar: quem é que tem autoridade para estabelecer os limites da diversidade? Quem é que estabelece os critérios para delimitar a diversidade? Talvez um Papa. Aí sim, para os romanos, eles têm um Papa para fazer isso.
Anglicano não tem papa. Tomara nunca tenha. Tomara que o relatório de Virgínia seja sepultado no lixo da teologia anglicana. A resposta está na própria discussão. Quem tenta estabelecer limites e critérios para a diversidade é porque já está dizendo que não aceita diversidade e acaba se auto-excluindo da comunhão. Mais um, por favor. Do relatório de Virgínia, já encaminhando para o final, chegamos ao documento de Windsor, que aí as coisas começaram a complicar, né, na comunhão anglicana. E era relatório para cá, proposta de pacto para lá, documento de Windsor tentando resolver. E aí, ao invés de tratar diretamente o documento de Windsor, que é longo e é chato para cacete, eu fui direto para o relatório da comissão especial da nossa igreja, na qual trabalhei, e foi presidida por Dom Jubal Pereira Neves, Diocese de Santa Maria. E, na época, nessa comissão estavam Dom Maurício Andrade, o então reverendo Francisco de Assis da Silva, que hoje é bispo de Santa Maria. Estávamos eu, senhorita Érica Furukawa, o professor Joanildo Buriti, que mora aqui perto de mim, em Recife, e a senhora Cristina Winischhofer, que na época era secretária-geral da IAB. Fizemos mais ou menos do mesmo modo como fizemos o relatório sobre o documento Dom da Autoridade, porque eu já tinha a experiência acumulada do Dom da Autoridade, pediram assessoria minha para a CEA organizar essas coisas, fizemos essas reuniões em tudo quanto é lugar. Tá? E aí, essa mesma comissão sentou, fizemos a minuta, tal, chegamos a esse relatório final que está no site da IAB. Entra lá que você pega. Peguei de lá os trechos. Trechos onde dissemos assim: reconhecemos que a comunhão anglicana vive atualmente um momento que se oferece como grande oportunidade histórica de testemunho do significado da palavra comunhão. Para mim, eu sempre defendi que comunhão tem a ver com koinonia e não com comunhão eclesiástica. Essa comunhão não é de ideias ou opiniões, mas deve ser compreendida de modo abrangente. E aí tem um lado teológico. Aí nós estamos unidos, sim, em várias coisas. Unidos na solidariedade do pecado e na necessidade da constante graça de Deus. Estamos unidos em todos os benefícios da salvação. Essa comunhão se expressa na disposição e vontade de caminharmos juntos. Tem uma questão de voluntarismo filosófico e teológico. Disposição e vontade de caminharmos juntos, mantermos o diálogo, respeitando nossas diferenças culturais e doutrinárias, esforçando-nos por preservar o vínculo da fé, que é o próprio amor de Cristo, e não pretensas definições dogmáticas ou éticas. Percebam que o nosso relatório inverte a coisa. O vínculo que nos une não é dogma, é o amor, é a koinonia, não é dogma, não é partir do dogma da Trindade, é partir da experiência real das diferenças. E insistimos lá no relatório para que nossa unidade seja encontrada nos laços de afeição tecidos pelo amor de Cristo e não no fortalecimento de estruturas mais rígidas e impessoais. É o que queria o documento de Windsor, que corre o risco de aprisionar-nos no jugo da lei e não na vivência da graça. Mais 2 slides para terminar. Trechos aí do relatório da nossa comissão. Quem não conhece, pega lá no site da IAB, está lá. O papel do arcebispo de Cantuária sempre foi o de reunir a comunhão anglicana, não de governá-la. O papel de governar é de Papa. O arcebispo de Cantuária reúne, convoca para reunião, etc. Comunhão anglicana não possui uma autoridade nem um magistério centralizado. Nossa autoridade é compartilhada ou dispersa. Reafirmamos todos os princípios da eclesiologia anglicana. E eu destaquei em vermelho aí um trecho, porque é um trecho que eu gosto, porque foi eu mesmo que escrevi isso aqui. O pessoal achou, não, vamos colocar assim. O arcebispo de Cantuária não é um papa. Palácio de Lambeth não é um Vaticano. Conselho Consultivo Anglicano não é um presbitério internacional, tampouco uma cúria, né? E o Encontro de Primazes não é um colégio cardinalício. Precisa ficar claro isso. E, finalmente, aí esse relatório foi enviado para a Câmara dos Bispos, da IAB,
embora já estivessem 2 bispos presentes no relatório da época, Dom Jubal e Dom Maurício, mas precisava do aval da Câmara dos Bispos, né, para que a Câmara dos Bispos tivesse uma palavra oficial da nossa igreja sobre o relatório do Pacto St. Andrews, que vinha lá de Windsor e virou a proposta do Pacto Anglicano, né? Tá aí o link para quem quiser baixar. E aí a mensagem da Câmara diz: estudamos dedicadamente a segunda proposta de pacto, denominada de Proposta Santo André. E a despeito de algumas novas luzes apresentadas a partir de reações à primeira proposta, vindas de diversas partes da comunhão, a proposição se apresenta ainda problemática na nossa visão. Nossa visão, que é a Igreja do Brasil, né? As seções 5 e 6, na nova proposta, insistem em elementos que entendemos serem inaplicáveis e desnecessários à nossa comunhão. Na forma em que se apresentam, constituem um grave retrocesso na compreensão do que seja comunhão, priorizando mais a dimensão jurídica, né, institucional, e menos a dimensão eclesiológica e afetiva, que tem sido a marca histórica de nossa mútua interdependência. O pacto continua a ser uma proposta equivocada para a solução de conflitos, através da criação de instâncias curiais absolutamente estranhas ao nosso ethos. Então, e aí, essa foi a proposta, aliás, o final do relatório. Isso aí já era, se não me engano, 2010, por aí, sei lá, alguma coisa assim. E eu fiquei... Foi basicamente minha última atividade de trabalho teológica, mesmo nas comissões da IAB. E depois disso, como os colegas aqui sabem, eu parti para uma outra, né? Esquecer um pouco esse negócio de teologia, educação teológica. Fui ser missionário em Campo Grande. Foi um momento muito bom na minha vida de voltar a ser missionário e trabalhar com aquilo que foi o que me levou ao ministério ordenado, né? Então, de modo que, se vocês me perguntarem o que aconteceu na última década, eu não sei, porque eu não estou interessado mais. Eu não estou minimamente interessado mais em discussões institucionais. Elas me cansam, embora sei que são importantes, mas aí eu acho que o meu trabalho hoje em dia é muito mais ajudar na formação e municiar quem vai fazer isso, quem vai trabalhar com documentos, porque eu não tenho mais idade nem paciência para isso, não, né? Embora acho que seja importante, né? Gosto muito de trabalhar na educação teológica ainda, embora esteja numa universidade, mas aqui eu trabalho com teologia também, teologia bastante, teologia e ciência da religião. Mas voltar a trabalhar diretamente nessas questões eu não tenho vontade alguma. E, portanto, eu não saberia responder qualquer pergunta que me fizessem sobre propostas atuais dos documentos, porque não tenho acompanhado, e até me faz bem. O que me motivou a estar aqui com vocês essa manhã foi muito mais a possibilidade de voltar ao passado, lembrar isso aí quando a gente discutia, e o modo com as contribuições que eu pude fazer na época, e oferecer a vocês essa base teológica que, para mim, me parece importante, que eu tentei deixar explicitada no último slide aí, que é o quadro do Matisse, né, quando falei da pericorese. Henri Matisse tem esse quadro famosíssimo de uma dança. Aqui, na verdade, são 5 pessoas dançando, né? Porque ele não está falando da Trindade. Um quadro que ele oferece para a época da criação da ONU, né? A ideia de 5 continentes dançando, né? Mas, se fossem 3 pessoas também, acho que a ideia é a mesma. Movimentos diferentes, mãos dadas. Isso é muito mais comunhão e coinonia do que comunhão eclesiástica. Então, eu acho que, da minha parte, por enquanto, está bom. Talvez alguém queira reagir, falar alguma coisa, discutir, questionar. Eu gostaria de fazer aquela pergunta.
vou deixar à vontade aí, então, quem quiser falar agora, fique à vontade. Só um minutinho, Torrente. Vamos colocar em ordem. Tinha o Antão, que antes do intervalo queria falar, e depois o Torrente. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, que eu estou tentando me achar e não estou me achando. Acho que podia descompartilhar, não é, reverendo? Pode tirar. Fica mais fácil para eu... Ah, sim, agora sim. Cadê o Obrigado. Antão? Estou aqui. Não, Fala, era então. só que eu tinha falado, se ele pudesse comentar um pouquinho sobre a questão, né, da Eucaristia, que teoricamente é o sacramento maior que nos une, mas quando vem o movimento ecumênico, os romanos nos impedem de comungar na mesa deles e eles são impedidos de comungar na nossa mesa. Então, o que é o símbolo de comunhão, de partilha, na verdade, se torna o símbolo da divisão mor. Se ele puder falar um pouquinho sobre isso, partilhar um pouquinho. Tá. Eu diria o seguinte, sabe? Eu não sei porque que a gente, às vezes, fica se preocupando com isso. Primeiro, porque a Eucaristia não foi inventada pela Igreja Romana. A Eucaristia é um dom de Cristo, que deu para o cristianismo e para os seus discípulos, né? E aí, eu acho que na lógica romana tem a ver com o problema de ordenação, um problema de autoridade. Quem é que está celebrando a Eucaristia? Se aquela Eucaristia é válida ou não. Ou seja, eles confundem o mistério do sacramento com a autoridade de quem está com a mão no cálice e na hóstia e dizendo as palavras. Sabe? Ou seja, é um problema, no fundo, não é a Eucaristia, o problema é a ordenação. Porque para um teólogo católico romano, ele não vai ter, talvez, problema com a Eucaristia dos ortodoxos. Mas com os anglicanos, porque o problema não é propriamente, não está na Eucaristia, está na ordenação. E aí fica aquela questão, volta e meia. Eu participei de uma reunião, foi em 2004, da CONAC, não era CONIC, não, era CONAC, Comissão Nacional Anglo-Católica. Agora está passando um carro de som aqui, viu? Desculpem, mas eu tenho que esperar o carro de som passar. Acho que pode falar que a gente está escutando. Dá para ouvir, Paulo. Está dando para te ouvir. Está indo embora já. Eu estava dizendo que eu participei dessa reunião, onde estavam bispos anglicanos do Brasil, né? Eu me lembro que estava o bispo Maurício, o bispo Jubal, o bispo Glauco, sabe, na época. Era o pessoal que estava ligado aqui no Brasil à relação da comunhão anglicana com os católicos. E estavam os bispos católicos lá presentes, que faziam parte dessa comissão, e os assessores teológicos. Eu estava na condição de assessor teológico. E, de repente, entrou a questão da Eucaristia, entrou a questão... E aí eu falei assim, gente, a gente está discutindo questão de... Não é de Eucaristia propriamente, de ordenação. É porque a Igreja Católica Romana não reconhece as nossas ordens. E aí, eu acho até que teve o bispo Glauco, depois me deu um beliscão, assim, porque eu estava exagerando, né? Mas o bispo Glauco gostava dele. Porque eu falei assim, olha, gente, eu não estou nem um pouquinho preocupado se a Igreja Romana aceita minhas ordens. Mas nem um pouco. O problema não é meu, o problema é de vocês, romanos. É de vocês, não é meu. E aí eu quero inverter a pergunta, se eu, anglicano, vou aceitar suas ordens. Aí a gente põe o prato na mesa. Agora, o anglicano fica reclamando, por que os católicos não aceitam as nossas ordens? E daí? E eu aceito a deles, por acaso? Vamos colocar os pratos assim, vamos falar de poder. De igual para igual. Tá? Se os católicos não aceitam as nossas ordens, o problema é deles. Não é nosso, porque o nosso ministério não depende da Igreja Católica, depende de Cristo. Isso, para mim, está na raiz de tudo. E o problema da Eucaristia vai por aí. Quem é que está celebrando a Eucaristia, afinal de contas? Essa é a minha opinião. A resposta do Antão. Mas pode comentar aí, se vocês acharem que eu exagerei. Tudo bem. Olha, posso dizer uma coisinha? Para o povo, tanto faz. Eu tenho experiência de católico. Reverendo Calvani, eu tenho antes da minha pergunta, eu quero expressar
a minha alegria em estar nessa aula, nesse encontro, porque eu te conheço há 20 anos, quando eu entrei para a Igreja Anglicana. E dois reverendos me impactaram muito nessas aulas do IAET. Um é você, que eu tenho grande estima, e o outro, o saudoso Jaci Marasquim. A minha pergunta é a seguinte: você falou lá atrás sobre a Igreja Católica, que ela aceita o reverendo, o bispo, enfim, o clero anglicano que queira ir para a Igreja Católica. E que o casado também vai, não sei qual a situação dele. No caso de um casado divorciado ou no segundo ou terceiro casamento, como ele fica? Ele pode ir? Pergunta difícil, viu, Zé Torrente? Obrigado, Torrente. Foi um prazer, é um prazer revê-lo aí de novo. Faz tempo que a gente não se vê. Muito da minha parte. Mas, olha, eu não saberia responder diretamente, porque aí é uma questão de cânones internos, né? Como eu disse, aquela carta convite lá expressa no Anglicanorum Fetibus de 2009 diz que podem voltar atendendo a certas normas canônicas lá do tempo de Paulo VI. Então, eu não duvido que alguns tenham voltado casados e talvez tenham sido recebidos de alguma maneira, tal como as igrejas uniatas, né? Que não são as igrejas uniatas maronitas, essas coisas e tal, tem padres casados e que são aceitos também. Agora, no caso de serem pessoas em segundo ou terceiro casamento, eu não saberia realmente responder, porque aí é uma questão interna. Talvez o Caetano saiba. Caetano está mais ligado nisso aí. Diga aí para nós, Caetano. Olha, na verdade, os casados que foram casados fora da Igreja Romana não são casados para ela. Também, verdade. Então, se a é um última sacramento esposa inválido, do cara, né? o último marido da reverenda casar na Igreja Católica, eles casaram na Igreja Católica, está valendo o último casamento. É isso que tem lógica, realmente. O Caetano matou a discussão. É isso tá bom. Obrigado. E tomara que nós se vemos mais breve possível. Amém. Amém. Elias? Então, queria só agradecer muito essa oportunidade de estar aqui e dizer que o IAET continua cumprindo com uma missão muito bonita na Igreja do Brasil, que é ser vanguarda, né? A gente, graças a Deus, tem na Diocese de São Paulo uma espécie de coração pulsante da novidade, né? Todas as grandes novidades que nasceram na IAB, elas foram cozinhadas na cozinha do IAET. E então, assim, quero parabenizar aí o César e Carmen e todos os que estão aí à frente dessa equipe aí de formação pela coragem de trazer essa temática e de fazer o convite a Calvani, né, que 10 anos assim de silêncio é muito tempo uma igreja tão pobre teologicamente, né? É lamentável isso, né? Mas minha questão é sobre essa discussão da unidade e diversidade, né? Lembro que o seminário de Londrina, né, que trabalhou essa temática, fizemos um belo aprofundamento, né, a partir de muitas mãos, de muitos pensadores, talvez um dos episódios mais densos do ponto de vista de formação que a Igreja já promoveu no Brasil até agora, e convém ser recuperado também, né, do ponto de vista do seu conteúdo e da discussão que está lá. Mas a provocação que eu quero fazer é a seguinte:
quando o Calvani falava lá sobre trindade no seu artigo, né, eu estava vendo a dança das relações sexuais entre todos os seres humanos. E lembrando as discussões que fizemos aí nos últimos 3 anos, né, 3, 4 anos, que foram assim fundamentais para a decisão que o Sínodo tomou do casamento igualitário. Então, me parece que acolher os homossexuais no sacramento do casamento implicou para nós um grande desafio, né? A gente tirou a representação amorosa no âmbito da monogamia, né? Da monogamia, da ideia de que é só possível uma relação entre homem e mulher. Então, a gente abriu um diálogo com a diversidade que a população LGBTQI+, e outras letrinhas que surgirão aí na caminhada, está fazendo. E aí a questão é até que ponto, né, se a gente não pode colocar limite na diversidade, né, eu acho que está corretíssima essa reflexão que Calvani nos traz, quem tem autoridade para colocar limite na diversidade? E essa é a pergunta que o movimento LGBT faz hoje. Quem pode botar limite na diversidade das relações entre as pessoas? Porque elas são de uma ordem de diversidade tão grande. Então, a questão que eu quero trazer é a seguinte: até que ponto a nossa diversidade é capaz de acolher a diversidade das relações sexuais na sua totalidade das pessoas? Por exemplo, me perguntaram, né, uma família de uma relação de poliamor, ou seja, são 3 pessoas, né, quer dizer, quase que uma trindade aí, né, se a igreja está aberta a celebrar o sacramento do casamento para uma família poliamor. E aí eu vi que a gente avançou, mas assim, fechou de novo a discussão, né? Então, a diversidade das experiências sexuais, elas trazem para nós um grande desafio. E eu lamento muito que a gente tenha dado uma trégua aí nas reflexões sobre sexualidades humanas, né? Porque a gente apenas começou a fazer isso. E eu acho que enfrentar essa discussão é enfrentar também essa questão da unidade na diversidade, tão difícil, mas tão cara para todos nós, né? Exato, reverendo Elias. Acho que colocou um ponto central aí, e, de repente, desse ponto aí decorra a próxima crise institucional da comunhão anglicana, né? Aí vai documento para cá, vai documento para lá, tudo mais, né? De fato, quem é que vai impor os limites da diversidade? Eu não tenho condições de dizer, né? Quem é que tem autoridade? Os romanos têm uma autoridade lá para fazer isso. Nós temos que caminhar de acordo com o que a eclesiologia anglicana sempre tem frisado: respeito, amor, sensibilidade pastoral, e tentar aprender junto até onde a gente consiga. Pode ser que um dia que a gente mesmo não consiga, mas nós vamos aprender isso, mas não pré-determinar que nós não queremos, né? Vamos tentar ver o que dá. Eu acho que vai ter que ser por aí o caminho, né? Se essa discussão vier, pode ser que venha futuramente. Então, nós temos aqui o Marcelo e depois o Caetano. Bom, eu queria pedir a palavra do reverendo Calvani. O que ele aconselharia, o que ele pensa para nós da DASP, como nós devemos caminhar em relação a tudo que foi dito, como nós devemos caminhar em relação ao ecumenismo e à diversidade. Enquanto nós da DASP, aqui da Diocese Anglicana de São Paulo, os leigos, nós seminaristas, os seminaristas, né, e os próprios reverendos que estão aqui, qual aquilo que ele apontaria
para nós termos um caminho melhor de avanço aqui, enquanto a essa temática. Reverendo Calvani, se ele pudesse compartilhar isso com a gente. Tá bom, Marcelo, você me colocou numa saia curta, né? Primeiro que eu nem sou da DASP, né? Ou seja, na Igreja Anglicana a gente respeita os nossos limites provinciais. Então, segundo que o Bispo César não me pediu para dar conselho nenhum, né? Nem o conselho consultivo aí da DASP. Então, eu me sinto meio constrangido de dizer. Acho que a única coisa que eu posso dizer é para os atuais estudantes, releiam esses documentos, talvez de acordo com as chaves hermenêuticas que eu dei, né? E aí é uma questão interna da jurisdição da DASP, da qual eu não vou me envolver, me desculpe. Obrigado. Caetano? Dá para ouvir? Sim. A minha pergunta é a seguinte: com 72 anos de idade, 37 de ministério, hoje a única coisa que me preocupa é a pastoral. Ou seja, a comunidade de fé onde eu estou servindo, nesse momento eu estou aqui no sul de Minas, em Andradas. Uma comunidade de fé que ainda está tentando entender o que é ser anglicano. O que a pastoral ganha com toda essa discussão? O que isso nos ajuda? Porque às vezes eu penso, você não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu acho que se a teologia não servir para ajudar na reflexão da pastoral, ela não serve para nada, é uma masturbação mental. Né? Eu sou daquele tempo que a gente estudava no antigo Stiebia, em São Paulo, que depois se tornou o IAET e manteve um pouco a tradição da diversidade teológica que havia no seminário que eu fiz. Eu me lembro que eu li muito um teólogo anglicano chamado Joe McCurry, algo assim, onde ele teve uma afirmação que ele fez num texto que nós recebíamos para ler, com Marasquim, que dizia que o pastor da comunidade é aquele que faz a comunidade produzir teologia. O pastor, como o teólogo da comunidade, não que produza a teologia, mas que a comunidade possa produzir sua própria teologia a partir da sua vivência de fé. Então, todos esses documentos da Comunhão Anglicana, que eu li muito no tempo do Klein, li alguma coisa recente, isso me faz a pergunta seguinte: eu estou pensando aí na Dona Maria e no seu João aqui da comunidade. O que esses documentos podem dizer para eles? Né? O que isso afeta a vivência cristã de uma comunidade? Aqui em Andradas, tem muitos católicos que frequentam a igreja, são católicos romanos. Eles vêm para cá porque se sentem mais acolhidos, tem uma liberdade de conversa durante o sermão, há uma diversidade ritual que nós temos que na igreja romana não existe. Mas nas necessidades básicas deles de compreender a fé na sua realidade, e a realidade é aquela realidade sofrida, o que isso colabora? Eu pergunto assim, como pastor da igreja, é importante que eu leia tudo isso, que eu discuta tudo isso? Como isso reflete na minha ação pastoral? Porque às vezes eu vejo a gente falar de temas na igreja, mas quando você está aqui com a comunidade, olha para o rosto daquelas pessoas, vê que elas, o problema dela é a doença, é a falta de dinheiro, é a falta de afeto, traumas morais. Como é que a gente vive com isso, Calvani? Você foi pastor e é pastor. Como é que você concilia toda essa reflexão teológica no teu pastorado? Obrigado. Obrigado, Caetano. Também, a minha tendência, você sabe que a gente é irmão de laços diversos aí, né? E tivemos não sei, a sorte ou o azar de uma formação que acabou nos levando a lidar com documentos. Mas o que nos levou ao ministério ordenado, propriamente, tanto você quanto a mim e a outros colegas, não foram documentos. Foi uma experiência
forte, religiosa, e uma necessidade de fazer com que essa experiência fosse benéfica e frutífera para outras pessoas também, né? E isso é muito mais importante, realmente. Acontece que, na caminhada do ministério, nós vamos acabando nos envolvendo com certas questões eclesiásticas e não eclesiais. E isso, às vezes, nos absorve tanto, nos absorve as energias e nos leva até mesmo a entrar em choque, conflito com pessoas de quem a gente gosta, né? Por causa de opiniões teológicas diferentes. E você e eu sabemos quantas vezes nós tivemos brigas com outras pessoas e os laços, de repente, se romperam, mas nunca teriam se rompido se não fosse uma questão teológica de documento ou de instituição. Ou seja, às vezes amizades foram rompidas porque a gente colocou o documento e a instituição acima da relação afetiva, né? O que é muito lamentável, mas, de certo modo, é um aprendizado, né? Por isso que, hoje em dia, eu estou mais assim, satisfeito de estar um tanto distante de questões eclesiásticas. Nem participo de concílio mais, não tenho mais paciência para isso, para ficar discutindo documento. Embora sinta ainda uma necessidade, uma vontade, um prazer muito grande de participar da vida de comunidade de fé. Eu acho que isso aí é mais importante. E aí, no caso, realmente, acho que a teologia a gente estuda com esse propósito, de fazer com que isso nos faça crescer pessoalmente, espiritualmente, né? Até a ponto até de um amadurecimento, de um discernimento, que é uma palavra mais eclesiológica da Igreja Anglicana, um discernimento do que vale a pena entrar na briga. Hoje em dia, para mim, vale muito mais a pena entrar na briga em prol das pessoas, minimizar seus sofrimentos, seus traumas, etc., na pastoral, do que entrar em brigas eclesiásticas. Até porque eu sei que as gerações se sucedem, outros irão para fazer as novas brigas, né? E eu, na condição de teólogo, vou ficar só por trás, dando as pistas hermenêuticas, as pistas interpretativas. É por aí. Um abração. Obrigado. Então, pessoal, passamos do tempo. Eu esperamos que a gente nunca fica totalmente satisfeito, né? Sempre a gente quer mais tempo, gostaria de conversar mais, mas até pelos comentários que fizeram aqui, eu acho que ficamos todas as pessoas muito satisfeitas e felizes, e as pessoas mais antigas, como eu, também, a gente fica assim, bem nostálgica, né? E é muito bom rever o reverendo Calvani, que foi nosso professor, que era presencial na época, e nossa, a gente teve assim uma alegria muito grande de ter essas pessoas com a gente, tanto o reverendo Calvani como o reverendo Marasquim, Bispo Sumiu. E hoje foi realmente uma felicidade a gente ter aqui o reverendo Calvani, e eu fiquei muito preocupada, porque eu vi que parece que estavam circulando muito nos grupos, assim, a informação, aquele card, que, aliás, foi a Thaisa, que está aqui com a gente, que fez, porque estava circulando muito. Eu pensei, nossa, a aula do IAET é primordialmente para os nossos alunos, porque nós precisamos formá-los muito bem. Mas, e aí, nessa preocupação também, a gente, inclusive, fez um teste ontem, né, reverendo? Porque era a primeira vez que o reverendo ia usar o Zoom, e aí o Guilherme e o reverendo Calvani, a gente fez um teste ontem para ver se dava tudo certinho, porque não podia ter falhas hoje. Hoje tinha que ser assim, a gente não podia perder essa aula, de jeito nenhum. Então, a gente quer agradecer muito para o reverendo Calvani por ter se disposto a estar aqui com a gente e ter doado esse seu tempo para nós, e ver pessoas tão queridas também, assim, distante da gente, é muito, muito bom. Eu queria só ter um tempinho para dar as boas-vindas para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. O Everton Florencio, que é de Guararapes, que foi convidado está de mão levantada ali, ele é de Guararapes, foi convidado pelo Renato, que vai ser ordenado, aliás, na semana que vem aqui. É o nosso
seminarista que vai ser ordenado na semana que vem. Também para o Ronaldo Salles. Ronaldo Salles, de onde você é, Ronaldo? Sou de Sergipe. Sou Sergipe. aluno do professor Calvani aqui na Universidade Federal. Também sou teólogo também pelo Colégio Americano Batista e também pastor também. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Tem o reverendo, né? Hélio e Brás, que é de Brasília. Reverendo Brás. Reverendo Brás. É o sobrinho dele que tem, que mora com ele, né? Ele, não sei se está nesse momento, mas ele teve um bom momento conosco. Certo. O Brás é um reverendo da igreja da Diocese de Brasília, está afastado do ministério há algum tempo aí, e eu insisti muito que ele pudesse estar conosco hoje, porque ele é uma referência no trabalho missionário daquela região, muito forte, e achei que ele iria gostar de estar aqui entre nós. Muito bem. E o Bispo Almir, que também acho... está aqui o Bispo Almir. Puxa, que prazer, que honra ter o Bispo Almir com a gente aqui. Está desligado, Bispo, o microfone. Um abraço aí, obrigado, né? Eu e Noeli assistimos a live, inclusive tentei mandar uma mensagem, mas não consegui, não sei lidar muito com esse aparelho aqui, né? Mas que a gente vai querer que outras lives desse estilo, né, possam acontecer, né? E a gente acompanha, com a graça de Deus. Obrigado, um abraço a você e ao Calvani. Muito obrigada, Bispo. E tem o Caetano, está sempre interagindo com a gente, mas acho que é a primeira vez que ele está aqui, nesses encontros, segunda vez, mas acho que o Caetano quer falar. Bom, Caetano, só deixa eu terminar os avisos, porque daí você termina, tá bom? O Calvani e o Caetano dão a finalização. Em julho, a gente não vai ter aula, então descanso para os seminaristas em julho, e nós retomaremos em agosto, e a gente vai dar os avisos propriamente mais tarde, tá bom? Muito obrigada, reverendo Calvani, seja sempre bem-vindo entre nós. Muito obrigada a todas as pessoas. Obrigado, reverenda Carmen, mais uma vez, agradeço demais. Foi um prazer aí rever tanta gente que eu amo de coração e conhecer pessoas novas, né? E já que a reverenda Carmen descobriu o meu e-mail, quando houver outras lives, me informe, assim, que de repente eu estou com tempo e entro, pelo menos para não falar nada, só para acompanhar. E eu gosto muito desse tipo de discussão e rever as pessoas e ver o que andam falando sobre teologia anglicana. Obrigado, um abraço a todos. Posso dar minha palavrinha rapidinho? Fala aí, Caetano. Carmen, o fato de você ter reparado que se espalhou muito o anúncio dessa aula mostra o quanto a igreja está carente de reflexão, né? A gente tem discutido muitos assuntos aí periféricos, no sentido de, sei lá, muito pontuais, mas está faltando fundamentação, até hermenêutica, como o Calvani falou, né? A igreja está numa fase que eu chamo de porra louquice. Tudo quanto é novidade que aparece, eles vão pegando e embaralhando e assumindo sem reflexão. Então, por isso é que deu esse sucesso, né? E daria mais. Porque, por exemplo, os meus alunos hoje só tem um que podia estar na minha aula, o resto tem atividade profissional. O pessoal aqui trabalha sábado direto, né? Aqui a agricultura é básica, né? A outra que eu quero agradecer ao IAET e ao Bispo César. Eu percebi que, naquele nosso encontro da Área 2, a Diocese de São Paulo está caminhando na direção de um artigo que eu fiz há 11 anos, sobre a quebra de paradigmas na igreja. Esse texto foi até colocado na página da Igreja Nacional, mas, como sempre, o pessoal lê, usa as palavras que você escreve, mas não muda a atitude. Então, todo mundo falando de quebrar paradigma, mas ninguém quebrou coisa nenhuma, vocês estão quebrando. Eu quero agradecer demais isso e parabenizar ao Bispo César, porque
É uma bênção ter um bispo como você, César, que enxerga além da instituição, percebe que o papel do bispo é ser o diácono maior da comunidade. Eu sempre digo aos bispos, quando são sagrados, eles nunca se esqueçam que são diáconos, como nós todos presbíteros somos diáconos. É em cima do diaconato, que é o ministério do serviço, que as outras ordens são colocadas. Portanto, a base do ministério ordenado é o diaconato. E eu quero parabenizar vocês e agradecer muito a vocês por me botarem nessa lista, que aceitarem no grupo do IAET, que é onde eu estou tirando muita informação para passar para os meus estudantes aqui. Obrigado mesmo de coração, e eu espero que vocês sejam um exemplo para a equipe nacional do CEA do que a igreja está carente. Por isso é que teve que ter essa busca. Estou cansado de ficar discutindo rito ecumênico das flores, não sei das quantas, e outras bobagens que não fazem o menor sentido para a realidade que eu vivo aqui no sul de Minas. Talvez faça, se tenha sentido em alguns lugares, mas não é um processo. E quero agradecer muito a oportunidade de rever o Calvani, meu companheiro de caminhos, aqueles caminhos, aqueles caminhos, e fico feliz e emocionado por ver que a igreja que eu amei e para a qual eu vim há 52 anos atrás está voltando a ser um pouco parecida com a igreja que eu amava. Eu fiquei muito tempo me sentindo um estrangeiro dentro da igreja episcopal, porque perdeu-se muito daquilo que a igreja tinha antes, que era esse senso de coinonia. Eu me lembro que a gente tinha brigas homéricas em cima dos concílios, mas saía abraçados para tomar um cafezinho do intervalo. Então, eu me sinto muito emocionado, obrigado mesmo, muito obrigado, Calvani, por ter reencontrado contigo. Eu tinha uma saudade imensa daquelas nossas conversas em galego, entendeu, né? Então, muito obrigado a vocês, obrigado mesmo. Fizeram um velho feliz hoje. Obrigado. Tá. Então, são dois velhos, viu? Porque eu também estou, e eu acho que eu vou pegar carona no que você falou e no que o reverendo Elias falou antes também, sobre agradecendo ao IAET a importância disso tudo, e você frisou agora a necessidade da reflexão teológica, né? Eu acho que esse é o papel nosso enquanto teólogos, profissionais, no caso, né? Que estudamos teologia e para dar aula e para ensinar, seja em níveis diferentes. Às vezes damos aula para a escola dominical, para crianças e jovens, mas teologia, ou assessoramos Câmara de Bispo, uma teologia, porque uma igreja sem teologia não vai para frente, ela vai ficar exatamente rodeando em torno dos modismos que Caetano comentou. Ela nunca pede, né? Despreza. A gente precisa fortalecer a educação teológica, e eu acho que o IAET tem uma grande vocação nisso aí, um grande histórico nisso aí. Estou vendo o reverendo Josué ali, abração para ele também. Bom, era isso. Parabéns ao IAET aí, me mantenham informados. Obrigada, gente. Eu esqueci de agradecer o Guilherme, né, que tem trabalhado muito com a gente aqui, e o Rogério também, que nesse formato Zoom aqui, é a primeira vez que ele está com a gente. Sejam sempre bem-vindos. Eu vou passar a palavra final para o Bispo César, para essas palavras finais. Obrigado, reverenda Carmen. O reverendo Josué pediu a palavra. Vamos só mais um minutinho de paciência. Após a fala, eu faço a conclusão. Obrigado, Bispo, pela oportunidade aí. Eu perdi alguma coisa da palestra do Calvani agora no final, tive que atender jardineiro, sair para comprar saco plástico, é aquela luta da igreja. Mas eu, primeiramente, gostaria de parabenizar muitíssimo, né, a palestra do reverendo Dr. Calvani. Ele sabe que tem toda a minha admiração, a minha amizade, coisa que começou lá no Seminário Teológico de Londrina, quando ele também era pároco lá na paróquia de São Lucas, fato que me aproximou muitíssimo, né, da Igreja Anglicana, a minha admiração por ele. Também gostaria de parabenizar a organização, o IAET, que
tirou esse grande tesouro que nós temos de 10 anos de ostracismo, né? Isso demonstra, assim, esse tempo de obscurantismo também que nós tivemos na igreja, né? Muitas coisas sumiram, né? A revista Inclusividade, o Estandarte Cristão, os encontros do CEA, né? São encontros micro, né? A gente não tem mais aqueles debates dos teólogos e teólogas da igreja, né? São encontros muito micro. E eu acho que os grandes encontros que nós tínhamos, esses grandes encontros, eles sumiram nesses 10 anos, e os grandes debates também, eles evaporaram, né? Então, a quem isso serve, eu não sei, mas a alguém está servindo, né? Então, a falta de reflexão, a falta de desenvolvimento teológico sobre esses temas, a falta de informação, isso sempre serve a alguém, né? Então, esse obscurantismo de 10 anos, infelizmente, acabou também distanciando, né, a tua pessoa deste ciclo de debates que nós tanto precisamos na igreja, né? E, evidentemente, que este tema, ele, embora seja antigo, ele é extremamente atual, né? Você comentou sobre a CONAC, né? Nós estamos prestes a ter mais uma reunião da CONAC. Além disso, estamos às vésperas da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, né? Então, logo, nós temos uma série uma agenda, né, ecumênica e presencial que está chegando, e conferência de Lambert, e eu acho que todos esses assuntos são muito contemporâneos, atuais, e a gente precisa retomar. E eu acho que esse ponto que tu estabeleceu do masoquismo anglicano, né? Eu acho que isso é muito... É uma metáfora, eu acho que muito interessante, porque realmente eu percebo... nós realmente... Você sabe o quanto que o Prado me influenciou, né? E o Prado era um grande leitor do Ramsay, e era um grande leitor dos grandes teólogos anglicanos, né? Então, eu acho que nos falta um pouco isso. Conhecer a bela, tradicional, clássica teologia anglicana, recuperarmos esse amor e essa autoestima por nossa identidade, e deixar que tudo mais se resolva de outra forma. A gente não deve se preocupar realmente se nos aceitam ou não vamos aceitar. Enfim, a gente tem que tocar a nossa vocação conforme Cristo tem nos chamado como igreja. Então, eu queria te parabenizar, Calvani, pelas palavras, e dizer que foi uma alegria muito grande vê-lo no IAET após 10 anos de ostracismo em Aracaju. Obrigado. Obrigado, Josué. Você é uma pessoa que a gente caminha junto há muito tempo, né? E carinho demais e alegria ver você aí, viu? E você até mandou uma mensagem dizendo que pena que não é presencial, senão a gente ia tomar uns mé, né? Que pena, o mé vai ficar para outra vez, né? Mas eu tomo hoje aqui, lembrando de todo mundo aí, tá? Obrigado. Então,